Então, pessoal, hoje, tá, nós vamos fazer uma medida direta da velocidade do som, tá, utilizando o Arduino e um sensor ultrassônico. O som é uma onda longitudinal de pressão que se propaga em meio de materiais, tá? Então, o som é uma coisa assim, ó. Eu tenho um alto-falante aqui, eu tenho o ouvido de uma pessoa aqui, né? O alto-falante, o cone do alto-falante, ele empurra o ar, né? E isso aí chega no tímpano do cara, faz uma pressão no tímpano, e por isso que você escuta. Como você tem que mover o tímpano, e o tímpano tem uma massa, tem uma constante de mola, o ouvido funciona numa determinada faixa de frequência, tá? Então o ouvido humano, ele funciona de 20 Hz a 20 kHz, tá? Esses máximos de pressão, você pode observar quando você olha um tubo desses tubos que o pessoal coloca um gás de cozinha aqui e um alto-falante do outro lado, tá? Um lado está fechado e aqui tem um alto-falante e você injeta gás, tá? Esses máximos de pressão é onde você vê esse fogo aqui mais alto, tá? Então realmente tem máximos de pressão gerado por uma onda sonora, tá? A percepção da velocidade do som, né, você pode fazer quando você observa um relâmpago e o trovão. O que você observa quando está chovendo? Você observa que o relâmpago acontece depois de um determinado tempo, acontece o trovão, né? Por que isso? Porque é o seguinte, a velocidade da luz é da ordem de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Enquanto que a velocidade do som é 3,4 vezes 10 a segunda, né? Então existe um fator de 10 a sexta, de 1 milhão, né, nessas velocidades, tá? Então por isso você observa primeiro a luz acendendo, né, depois o som. Isso aí é utilizado na realização de muitos experimentos. Tentar se medir a velocidade do som é uma coisa muito antiga, isso aí começou em torno de 1630, tá? Né? Então se começou a medir a velocidade do som. E como é que eles faziam para medir? Utilizando o disparo de um canhão. Dava o disparo, via que saiu uma luz e depois o tempo que o cara levava para escutar o barulho, né? Essa primeira medida, né, os pesquisadores obtiveram em torno de 316 metros por segundo. Esse número é um pouco longe de 340, né? Porque eles não computaram a velocidade do ar, tá? Eles não levaram em consideração isso. Mas depois isso aí foi evoluindo, as pessoas fizeram outras medidas, as medidas são muito boas, e os caras eram muito engenhosos para fazer essa medida, né? Que é em torno de 1600, 1700, você não tinha muita coisa. O Newton também, ele calculou a velocidade do som, só tem que ele não levou em consideração as variações de temperatura e pressão, tá? E aí ele não obteve um número muito bom, tá? Mas tem um experimento que eu descobri aqui, que é como os caras mediram a velocidade do som na água. É um negócio muito engenhoso. É isso aqui, ó, tá? Como é que é esse negócio em detalhes? É isso aqui, ó. Aqui tem um sino, tem um martelo aqui, que o cara vai bater aqui. Quando o cara bate aqui, esse martelo bate aqui no sino. Do outro lado, né, bem longe, tem um cara lá escutando, tá com o ouvido aqui. Só tem que esse martelo aqui, que o cara que vai bater o sino, ao mesmo tempo que o cara pressiona aqui, ele tá num pequeno canhão aqui, tá? Então quando o cara bate, dá um tiro, e esse cara vê a luz, né? E isso aí é o início da contagem de tempo. E o término da contagem de tempo é quando ele escuta o som aqui. Esses caras obtiveram 1.438 metros por segundo da velocidade do som na água, tá? E o valor hoje medido é 1.482. Então, para a época, isso foi uma coisa excepcional. Mas observe a engenhosidade do experimento, né? Do cara bater, dar o tiro e depois o outro cara escutar lá, tá? Isso aqui é uma medida, tá, da velocidade do som direta. Você mediu realmente o tempo de propagação da onda sonora. Você pode fazer medidas de maneira indireta, através de processo de interferência, por exemplo, tá? Então, eu vou mostrar depois para vocês como é que você pode medir a velocidade do som através de um processo de interferência. Mas hoje, tá, nós vamos utilizar o Arduino e vamos fazer uma medida direta, tá? Para isso, nós vamos usar esses sensores aqui, são um sensor ultrassônico. Esse sensor ultrassônico, ele tem um transmissor de onda ultrassônica, ele emite um sinal de ultrassom aqui, né? E aqui do lado tem um receptor. Então ele emite esse sinal de ultrassom, essa onda sonora vem, bate no anteparo e quando ela volta aqui, você mede o tempo. Esse sisteminha aqui é barato, tá? Mas ele tem um monte de eletrônica aqui por trás, tem um microprocessador, tem um monte de coisa para te entregar o sinal já pronto aqui. E você só lê isso com o Arduino. Você tem que tomar cuidado que aqui você mede o tempo de ida e o tempo de volta. É o tempo que a onda está indo, a onda sonora, e depois está voltando. Tem que tomar cuidado com isso.
Então é o seguinte, como é que eu vou ligar isso aqui no Arduino? Tá? Eu tenho alimentação, isso aqui é alimentado com 5 volts aqui, terra aqui. Eu tenho um pulso de trigger. Então eu vou ter que gerar um sinal de trigger através do Arduino. Na hora que eu gero esse sinal de trigger, aparece um pulso ultrassônico aqui. 8 pulsinhos ultrassônicos são gerados bem rápido. E nessa hora aqui também, esse pino de eco, ele vai para 5 volts. Quando o receptor recebe o sinal ultrassônico, quando ele recebe o reflexo do sinal ultrassônico, esse pino de eco ele vai para 0 volts. Então isso aqui é o tempo de propagação da onda ultrassônica de ida e volta. E é isso que nós vamos usar para medir a velocidade do som. Só tem que eu fiz uma pequena modificação nesse sistema. O que foi que eu fiz? Eu não quero levar esse fator 2 em consideração. Tá? E eu também quero sugerir para que vocês façam outro experimento. Então eu tirei o receptor daqui. Tá? Esse sensor ultrassônico é um negócio desse tipo aqui. Tá? Tem uma eletrônica aqui atrás. Tá? E aqui está o emissor e o receptor. Eu desoldei esse cara. Tá? Eu tenho um desses aqui. Ó, tirei esse cara aqui. E aí eu posso colocar assim, né? A minha montagem. Posso fazer uma montagem desse tipo aqui. Onde o receptor eu vou ligar na plaquinha com 2 fios. Tá legal? Tá? E aí posso fazer a minha medida tranquilamente. O meu sistema está montado aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho o Arduino, aqui eu tenho o transmissor de onda ultrassônica e aqui eu tenho o receptor. Tá? Então eu vou dar um pulso de ultrassom e vou medir o tempo de propagação desse cara aqui na atmosfera de São Carlos. Então agora vamos ver como é que eu posso ligar o transdutor de onda ultrassônica ao Arduino. Aqui eu tenho alimentação, 5 volts, terra. Tá? Aqui eu tenho o pulso de trigger, tá? Que eu liguei no pino 7 do Arduino. E aqui, tá certo? O eco, sinal de eco. Tá? Então eu vou dar um pulso aqui e vou medir a largura em microsegundos, tá certo? Do eco. Só isso. Vamos ver o nosso programinha aqui. Tá? Então aqui eu criei algumas variáveis, não vou precisar mais entrar em tanto detalhe, porque vocês já estão craque nisso. Essa variável float, sep, barra centímetro, é a separação. Aqui no meu programa eu escrevi 20 centímetros, mas nós vamos fazer a experiência com 50. Tá? Por quê? Porque dá um número maior, você fica mais preciso. Você pode fazer 1 metro, 2 metros, fica mais preciso ainda. Tá? Então aqui eu defini essa variável. Aqui é o meu pulso de trigger, pino 8, meu pulso de eco e o LEDzinho lá que vai acender. Aqui está o meu void setup. Eu estabeleço uma comunicação com a porta serial. O LED lá, o pino 13, ele vai ser saída. O trigger vai ser um pino de saída. E o eco vai ser um pino de entrada. Eu vou estar lendo isso, né? E eu apago o LED. Está aqui. Então agora vamos olhar o nosso programa propriamente dito. Então aqui está o meu void loop. Primeira coisa que eu tenho que gerar é o pulso de trigger. Tá? É esse pulsinho aqui, tá? De trigger. Então eu gero ele aqui, ó. Eu vou com o pino de trigger para 0 volts, fico 2 microsegundos, depois eu vou para alto, tá? High, e fico 10 microsegundos. E volto aqui para baixo. Então eu gerei esse cara aqui. Tchuft, tá? Gerei isso aqui. Na hora que eu gerei, né, o transmissor de ultrassom gera esses pulsinhos aqui. E o pino de eco vai para 5 volts, quando ele terminou de gerar. E eu preciso ler agora esse tempo, que é o tempo, no meu caso, como eu separei, é o tempo só de ida. Então eu vou ler através dessa instrução pulse int. Essa instrução, ela mede a largura de um pulso, a largura temporal de um pulso. Tá? Então aqui eu vou medir a largura temporal que está ocorrendo nesse pino aqui, quanto tempo esse pino fica no estado alto, quanto tempo esse fica em high. E ele vai colocar esse tempo aqui em microsegundos. Tá? E como eu quero saber a velocidade, eu sei a distância, aqui é a minha distância, tá? Em centímetros, e aqui está o meu tempo em microsegundos. Como eu quero em metros por segundo, aparece um fator 10 a quarta, que é isso aqui. Tá? Né? Então aqui eu já tenho a velocidade, calculada em metros por segundo. Eu apago o LED, escrevo isso aqui, velocidade do som, e escrevo quanto foi essa velocidade com uma decimal. Coloco a unidade, espero um tempinho e fico repetindo isso várias vezes. Tá? Né? Então eu dou um pulso de ultrassom, vejo chegar esse pulso do outro lado. Tá? Então agora
Tá? Vamos lá para o nosso programa, transferir o programa para o Arduino e medir isso aí. Tá legal? Então vamos lá. Aqui eu estou com o meu programa, que é aquele mesmo programa que eu comentei com vocês, tá? A minha separação entre o emissor e o detetor é 50 centímetros, eu vou alterar isso. Você pode fazer e brincar com isso, pessoal, é muito importante para você ter uma noção de resolução temporal do seu sistema. Coloca 15 centímetros, você vai ver que o valor não é muito bom, tá? Se você colocar 1 metro, 1,5 metro, até uns 2 metros ele mede bem, tá legal? Né? Então aqui eu vou colocar 50 centímetros e eu vou compilar o programa e transferir lá para o nosso Arduino. Então tá aqui, transferiu. E agora ele já está medindo a velocidade do som, tá? Então tá aqui, ó. Né? Então observe, olha, dá 342, tá? A velocidade do som aqui, tá? Então você vê que é um valor muito, muito próximo dos valores tabelados, com um experimento muito, muito simples, tá certo? Agora o seguinte, eu sugiro que vocês façam o seguinte, por que eu separei esse negócio? Porque é o seguinte, tentem colocar esse cara dentro de um saco plástico, os dois, e mergulhar numa piscina. E tentem medir a velocidade do som na água. Vamos ver que número vai dar. Tá? Agora coloca uma distância razoável, 1 metro, 2 metros, tá? Mas coloca dentro d'água, os dois sisteminhas. Faça essa medida para a gente repetir o que os caras fizeram lá com o canhãozinho. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.